Bom, vamos falar rapidinho sobre o que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa com relação ao Propag. O Lucas, quando eu cheguei aqui, falou assim, o caldo entornou na Assembleia. O caldo entornou na Assembleia porque houve um descompasso de entendimento entre os projetos apresentados pelo governo e a oposição. Particularmente, quem se manifestou mais claramente foi a deputada Beatriz Cerqueira, do PT. Dois fatos que eu queria, depois de apuradas informações, queria ressaltar nessa minha conversa. Acho absolutamente justo que se faça oposição. Governo que não tem oposição é governo medroso. Governo corajoso é aquele que tem oposição e que sabe que a oposição fará tudo para marcar a sua presença e a sua participação nas discussões das questões do Estado, do município ou da União. Mas hoje, só para pontuar, a questão levantada, duas questões levantadas pela deputada Beatriz Cerqueira, depois de apuradas, elas são um caminho para um novo esclarecimento àquilo que disse a deputada. A deputada disse que Codenge e Codemig foram sem valuation, sem o valor definido para a oferta à federalização para o governo federal. Em parte, isso é verdade, porque não foram mesmo embaladas com valores. Até porque, no processo do Propag, fica bem claro que quem coloca o valor é o BNDES, é o recebedor. O Estado faz um cálculo, e já tem esse cálculo, de quanto vale. Mas esse cálculo não é um cálculo real. Até porque eu posso oferecer um ativo para o governo federal, dizendo, por exemplo, e fazendo aqui uma figura, eu posso dizer para o governo federal que a Codemig vale 40 bilhões de reais. É o que o Gustavo Aladares, da base, falou ontem, que eles chamam de valuation. Quem tem que fazer isso é a União. Mas veja parece bem, que o caminho está inverso, né, Paulo? Eu posso dizer que a Codemig vale 40 bilhões, mas o governo federal pode entender que não. O governo federal, inclusive, estipula um prazo para fazer esse valuation. Exatamente, né? Que não será cumprido, pelo menos em princípio, se não houver uma mudança, porque o BNDES já disse que não tem condição de entregar no prazo estipulado pelo governo federal. Agora, então, não adianta o governo do Estado, a deputada Beatriz Cerqueira quer que o governo diga quanto vale. Ora, a Codemig é fácil de entender quanto ela vale. O nióbio está aí. Só que você colocar um valor numa proposta e se o governo diz vale 40 e depois não consegue passar pelos mesmos 40, que situação fica esse governo que apresentou um valor de 40 bilhões? Então, quem deve fazer a valorização, o valuation da companhia, é o BNDES, o recebedor. Por isso tem que se aguentar, tem que se esperar e tem que oferecer esse cardápio para o governo federal para que ele faça a escolha. O segundo caso é com relação ao Risoleta Neves. A deputada Beatriz Cerqueira diz que só está sendo ofertado o imóvel. De verdade, deputada Beatriz Cerqueira, porque o Risoleta Neves hoje já é administrado pelo governo federal. Não há o que se oferecer mais para o governo federal no seu imóvel. O hospital já é administrado pelo governo federal. Portanto, o que está se oferecendo, na realidade, é o imóvel. Não tem muito o que se discutir nesse sentido. Por isso que eu disse no início que é justo que se faça oposição, é bom que se faça oposição. Todas as vezes em que eu, na minha vida pessoal, progredi, é porque ouvi pontos e contrapontos. Todas as vezes em que eu regredi, eu só falei. Quando eu falei e ouvi as pessoas me criticando e percebi o que era a crítica, eu consegui progredir. Então é bom que haja oposição, mas a oposição tem que ter um pouco de serenidade e de tradução do que é verdade dos fatos, para poder ser respeitada e para poder ser ouvida com tranquilidade. Eu não nego a necessidade da existência da oposição, mas pondero que ela deve ser feita com um mínimo de rito republicano e próximo da verdade, para a gente não ficar contando para a população de Minas meias histórias.